Bom dia. As referências bibliográficas e o artigo de origem do editor estão acessíveis na descrição no vídeo. Se você deseja apoiar a disseminação do conhecimento científico, convido você a assinar este canal do YouTube. É grátis. Além disso, por favor, você pode clicar no polegar apontando para cima. Existe um debate em relação à potência relativa dos medicamentos além de suas datas de validade rotulada. Os medicamentos expirados não perderam necessariamente a potência, pois a data de vencimento é apenas uma garantia de que a potência rotulada durará pelo menos até aquele momento. Pode surgir situações clínicas nas quais os medicamentos expirados podem ser considerados devido à falta de alternativas viáveis U200Bu200 ou preocupações financeiras. Estudos em andamento mostram que muitos medicamentos mantêm sua potência anos após as datas de vencimento inicialmente rotuladas. Procuramos caracterizar a potência de alguns medicamentos prescritos que haviam expirado décadas atrás. Métodos: 8 medicamentos expirados com 15 ingredientes ativos diferentes foram descobertos em uma farmácia de varejo em seus recipientes não abertos e originais. Todos haviam expirado de 28 a 40 anos antes da análise. Foram analisados o 200Bu, 200B3 comprimidos ou cápsulas de cada medicamento, com cada amostra testada 3 vezes para cada ingrediente ativo rotulado. Nenhum padrão analítico para uma atropina foi encontrado, para que o ingrediente não tenha sido testado. Os comprimidos ou o conteúdo da cápsula foram dissolvidos e sonicados em metanol, reconstituídos em tampão de análise metanol a 10% e analisados U200Bu 200B com cromatógrafo líquido tecnologias Agilente espectrômetro de massa de tempo de voo Agilente usando polaridades negativas e positivas. A cromatografia foi realizada com a eluição do gradiente usando a coluna Eclipse Plus C18 Agilente. A análise dos dados foi realizada usando análise qualitativa e quantitativa de caçadores em massa Agilente. A quantificação foi realizada pelo método de diluição de isótopos com uma curva de calibração de 6 pontos. Resultados: 12 dos 14 compostos de medicamentos testados, 86% estavam presentes em concentrações pelo menos 90% das quantidades rotuladas, a potência mínima aceitável geralmente reconhecida. 3 desses compostos estavam presentes em mais de 110% do conteúdo rotulado. 2 compostos aspirina e anfetamina estavam presentes em quantidades inferiores a 90% do conteúdo rotulado. Um composto fenacetina estava presente em mais de 90% dos valores marcados de um medicamento testado, mas menos de 90% em outro medicamento que continha esse medicamento tabela. Comentário: a administração de alimentos e medicamentos do FDA permite variação razoável, de modo que a maioria dos medicamentos comercializados nos Estados Unidos contenha 90% a 110% do valor do ingrediente ativo reivindicado no rótulo. As datas de vencimento dos medicamentos normalmente variam de 12 a 60 meses após a produção. No entanto, os regulamentos da FDA não exigem determinação de quanto tempo os medicamentos permanecem potentes depois disso, permitindo que os fabricantes estabeleçam datas de validade arbitrariamente sem determinar a estabilidade real a longo prazo. O Programa de Extensão da Vida Útil SLEP verifica a estabilidade a longo prazo de estoques federais de drogas. 88% dos 122 medicamentos diferentes armazenados em condições ambientais ideais tiveram suas datas de validade estendidas mais de um ano, com uma extensão média de 66 meses e uma extensão máxima de 278 meses. Em nosso conjunto de dados, 12 dos 14 medicamentos mantiveram potência total por pelo menos 336 meses e 8 deles por pelo menos 480 meses. Dada a nossa incapacidade de confirmar as condições ideais de armazenamento para nossas amostras, nossos resultados apoiam a eficácia das datas de vencimento amplamente estendendo-se para muitos medicamentos, cuja eficácia foi demonstrada por SLEP de uma maneira mais controlada. Os 3 medicamentos encontrados com menos de 90% de sua potência rotulada foram anfetamina e aspirina em ambas as amostras testadas e fenacetina em 1 de 2 amostras testadas. A aspirina é conhecida por degradar in vitro, mas não existem dados publicados sobre a anfetamina. Para a fenacetina, a diferença na recuperação entre as 2 amostras pode ser devida a diferenças na embalagem ou armazenamento dos contêineres. Além da aspirina, todos os medicamentos em fiorinal butalbital, aspirina, cafeína e fosfato de codeína apresentaram quase 100% das concentrações marcadas, enquanto as do número 3 codempiral fenacetina com fosfato de codeína eram inferiores a 95%. Como a codeína medida no número 3 codempiral também foi menor que a do fiorinal 90% vs 99%, isso sugere que a embalagem da codempiral estava menos intacta, permitindo que a umidade penetrasse, o que pode promover a hidrólise.
Como a fenacetina possui um grupo funcional amida, é mais propenso a esse tipo de degradação do que a codeína. Três medicamentos foram inesperadamente encontrados em nossas amostras em potências superiores a 110% das quantidades rotuladas. Algumas amostras podem ter sido produzidas antes de 1963, quando medidas de controle de qualidade exigidas pela FDA foram instituídas. No entanto, a datação exata de todas as nossas amostras não foi possível. Como alternativa, esses medicamentos poderiam ter vindo de lotes não testados pelo fabricante, ou a precisão entre os métodos analíticos usados U200 Bu200B neste estudo em comparação com aqueles usados U200 Bu200B décadas atrás poderia ser questionada. A implicação mais importante de nosso estudo envolve a potencial economia de custos resultantes da expiração do produto mais longo. Cada dólar gasto nos LEP para demonstrar mais tempo do que a estabilidade de medicamentos rotulada resulta em US-cifrão 3 a US-cifrão 94 economizados nos custos de reagificação. Dado que os americanos atualmente gastam mais de US-cifrão 300 bilhões anualmente em medicamentos prescritos, a extensão das datas de expiração dos medicamentos pode produzir enorme economia de despesas com saúde. Em conclusão, este estudo fornece evidências adicionais de que muitos farmacêuticos prescritos mantêm toda a sua potência por décadas além de suas datas de vencimento dos fabricantes. Dadas as possíveis vazos, sugerimos que as práticas atuais de expiração de drogas sejam reconsideradas.